Há um momento antes do tempo começar, um silêncio que guarda o mistério de tudo. Desse silêncio, a vida emerge. Não apenas carne, não apenas fôlego, mas uma centelha, uma presença, um ser que entra no mundo visível. Ninguém se lembra do começo, e ainda assim ele marca o início de uma jornada sagrada. O nascimento não é apenas a chegada de um corpo, é a revelação de uma consciência. Uma alma, se assim quisermos chamar. Uma força com memórias mais antigas que o tempo, mais nova na experiência deste mundo. Alguns dizem que estamos aqui por acaso, outros sentem que estamos aqui por escolha. Mas independente da crença, há algo inegável no caminho humano. Ele é cheio de perguntas. Por que estamos aqui? Qual o propósito da vida? Desde nossos primeiros momentos, buscamos conforto, conexão, calor. Procuramos, e às vezes cegamente, por amor, por sentido, por um lugar onde pertencemos. E à medida que crescemos, somos moldados pelo tempo, pela alegria e pela dor, pelas coisas que ganhamos e pelas que perdemos. Há vozes que dizem: a vida é um teste, a vida é um sonho, a vida é uma jornada da alma. Cada experiência, dizem, é uma lição embrulhada em mistério. Algumas ideias, antigas e eternas, sugerem que viemos a esta vida para aprender o que não pode ser ensinado em palavras, para lembrar algo que já sabíamos antes de chegar, para nos elevar, vez após vez, em diferentes formas, em direção a algo maior do que nós mesmos. Este caminho nem sempre é fácil. Há dias em que o peso da existência parece pesado demais, quando a tristeza estende sua sombra sobre tudo. Mas mesmo nesses momentos, há algo dentro de nós que não desiste. Uma força silenciosa, um saber de que o sofrimento não é o fim da história. Esta é a vida. Não apenas uma sequência de momentos, mas um movimento rumo à compreensão, ao crescimento, ao despertar. Uma jornada não de distância, mas de espírito. À medida que o corpo amadurece, o mundo interior também, lentamente, silenciosamente, moldado não só pelo tempo, mas pelo peso invisível da experiência. Começamos a fazer perguntas mais profundas. Não apenas o que farei, mas em quem estou me tornando. A vida se revela em camadas. O que antes parecia simples torna-se complexo. O que antes era certo começa a mudar. Percebemos que o mundo externo nem sempre é justo, nem sempre gentil, nem sempre claro. E ainda assim, dentro dessa incerteza, algo poderoso desperta. A dor ensina o que a alegria não pode. A perda revela a profundidade do amor. O fracasso revela uma força que o sucesso talvez jamais exija. Há estações na vida, não apenas do clima, mas da alma. Momentos de luz e momentos de profunda sombra. Na quietude dessas horas escuras, muitos começam a olhar para dentro. Não em direção ao ruído do mundo, mas para algo silencioso, algo eterno. É ali, no silêncio, que a sabedoria começa a florescer. A ideia começa a criar raízes. Não estamos aqui apenas para conquistar, para acumular, para vencer. Estamos aqui para nos transformar, para lapidar o que é bruto, para suavizar o que é duro, para despertar o que dorme em nós. Não estamos apenas passando pela vida. A vida está passando por nós, nos moldando, nos quebrando e reconstruindo, nos guiando para algo que ainda não podemos nomear, mas que sentimos profundamente quando paramos para ouvir. Dizem que a alma está em constante estado de se tornar, esculpida pela bondade, testada pela adversidade, expandida pelo amor. E assim caminhamos, cada passo um passo para dentro, mesmo quando nos movemos pelo mundo externo. Quanto mais avançamos, mais percebemos que a vida não é uma linha reta, mas uma espiral, que nos leva, vez após vez, às mesmas verdades, mas a partir de lugares mais profundos. O tempo passa, não com a pressa dos relógios, mas com a erosão suave dos dias. E o corpo, antes cheio de energia infinita, abranda. Rugas aparecem no rosto, mas não são apenas sinais da idade. São histórias. Cada linha, um momento. Cada cicatriz, uma memória. A alma, agora mais silenciosa, aprendeu a ouvir mais do que falar. Ela não corre mais para ser vista, mas para ver,
para perceber a beleza nos lugares pequenos e silenciosos. Nos olhos de quem já viveu muito, há um olhar que carrega o peso de tudo: o riso, a dor, o amor, o arrependimento. Mas também paz. Uma paz que não nasce da perfeição, mas da aceitação. Uma verdade se torna mais clara com o tempo. Tudo o que seguramos com tanta força um dia será deixado para trás. Bens, papéis, títulos, tudo se desfaz. Mas o que permanece? O que resiste quando o corpo começa a desaparecer? A resposta não está nas coisas, mas nas marcas invisíveis que deixamos. No amor que oferecemos, no perdão que estendemos, na coragem que vivemos mesmo quando ninguém viu. E à medida que o horizonte se aproxima, uma pergunta silenciosa começa a surgir. Me tornei quem eu deveria ser? Não há resposta final. Apenas uma sensação, um alinhamento entre a alma e a jornada. E talvez, só talvez, isso seja o bastante. Não uma vida sem erros, mas uma vida que tentou. Não uma história perfeita, mas uma cheia de verdade, de presença, de despertar. Não há medo quando o coração fez as pazes com o tempo. O fim já não é inimigo, mas retorno. Não para o nada, mas para algo maior do que poderíamos imaginar. E então, um dia, o corpo descansa. Não em derrota, mas em conclusão. O que começou com um choro retorna ao silêncio. Mas não é o mesmo silêncio. Agora ele é mais profundo, mais rico, mais pleno, mais sábio. O fim da vida não é o fim do significado, é a abertura de um mistério maior. Alguns acreditam que a consciência continua, que o que realmente somos não pode ser enterrado, não pode ser perdido. Outros veem o fim como um retorno à unidade, onde a individualidade se dissolve em algo vasto e eterno. Mas independentemente da visão, há uma verdade que todos sentimos. Somos mais do que ossos, mais do que nomes, mais do que o tempo que passamos aqui. Somos ecos de amor. Somos as mãos que acolheram, as vozes que consolaram, as escolhas que elevaram outros quando nada ganhávamos com isso. E isso não desaparece, permanece, não em monumentos, mas nos corações. No impacto invisível que deixamos, a vida continua. E talvez esse seja o segredo, que o fim não é o fim. É uma passagem, uma travessia para outra forma de existir. Desconhecida, sim, mas não vazia. Para quem viveu com amor, para quem ouviu o chamado da alma, não há medo final. Apenas retorno. Retorno àquele silêncio original. Mas agora com a plenitude de uma vida verdadeiramente vivida. E talvez, só talvez, esse tenha sido o propósito desde o início. Não entender tudo, mas sentir, crescer, lembrar, tornar-se e deixar o mundo um pouco mais luminoso do que o encontramos. Se este vídeo tocou seu coração, te fez pensar ou simplesmente te trouxe um pouco de paz, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Aqui cada reflexão é um convite para voltar para dentro. E você sempre será bem-vindo por aqui.